Cafeína chegando e hoje explicaremos o que passa com o Silicon Valley Bank, ou SVB. Banco que gerou um caos no mercado na última semana e dominou as manchetes dos principais portais de investimentos. Aliás, você conhecia o Silicon Valley Bank? Sabe o que aconteceu? Fala pessoal, olha, quem é um pouco mais velho deve lembrar que no passado, quando tinha o boato de que um banco podia quebrar, as pessoas corriam para as agências para tentar recuperar o dinheiro que tinham nele. É algo lógico, né? Se a instituição parece que está indo mal, eu vou tentar tirar o meu dinheiro dela o quanto antes, porque se ela quebrar eu não perco tudo. E o que aconteceu com o SVB foi algo similar, uma corrida dos correntistas para tirar os seus depósitos. Mas na era digital, ninguém precisa ir até uma agência fisicamente para fazer isso. Essa corrida bancária do SVB aconteceu por uma série de fatores. Tudo começou há cerca de 2 semanas, quando o banco anunciou uma nova emissão de ações. Aí você pensa, por que um banco quer vender ações em um momento ruim para o mercado? Em um ambiente de juros mais altos, o número de emissões cai drasticamente. Particularmente em um cenário de incerteza econômica, se títulos do Tesouro e outros tipos de renda fixa estão pagando taxas elevadas e são mais seguros, investidores tendem a realocar seus investimentos, tirando de ativos de risco e fazendo o chamado voo para a qualidade, o que derruba o preço, por exemplo, das ações. O SVB sabia disso, afinal tem uma série de especialistas em mercado na sua equipe e mesmo assim escolheu fazer uma nova oferta. A questão é que esse banco é especializado no atendimento a startups, um setor que está sendo muito prejudicado pela alta dos juros. Essas empresas oferecem mais riscos do que as mais maduras, mais consolidadas. Elas tendem a ter dívidas maiores e muitas vezes não dão lucro. Investidores fazem aportes nelas com a expectativa de um crescimento futuro. E vale falar que é muito mais difícil crescer em um momento de crise. Se há 2 anos, quando os juros estavam baixos, elas conseguiam dinheiro fácil, hoje as coisas mudaram. Sem novos investimentos, as startups começaram a queimar caixa, tirar o dinheiro que estava guardado no banco. O balanço do SVB foi impactado, ficou menos saudável. Para honrar os seus compromissos, ele tentou se virar. O SVB tentou levantar 1,75 bilhão de dólares pela emissão de novas ações. Também anunciou que tinha captado 500 milhões com um fundo que já era seu parceiro e que havia vendido 21 bilhões em títulos que estavam em sua carteira. Como justificativa para as movimentações, o SVB citou justamente a alta dos juros e a crise do setor de venture capital. E vale mencionar aqui, Sammy Boy, que a venda dos títulos também chamou a atenção. Isso porque boa parte do capital do banco estava aplicado em títulos e contratos pré-fixados de longo prazo, comprados quando os juros estavam mais baixos. Com a alta recente e com a marcação a mercado, o valor desses ativos caiu consideravelmente, já que os títulos mais novos estão pagando taxas mais altas. O SVB teve prejuízo nessa movimentação. Todas essas indicações acenderam um sinal amarelo. Vários fundos começaram a sugerir para as startups em que eles investem sacarem o dinheiro que tinham no banco. Foi o caso, Doni, do famoso Founders Fund. Para você ter uma ideia, cerca da metade das startups americanas que receberam aportes de fundos de venture capital eram clientes do SVB. Várias startups brasileiras também correram para tirar dinheiro do Banco do Vale do Silício. Segundo a Bloomberg, fundos locais de venture capital como o Canary e o Upload também aconselharam as empresas dos seus portfólios a fugirem do banco. Algumas empresas brasileiras tinham mais de 50 milhões de reais guardados no SVB. E aí você imagina, o banco já estava sinalizando um problema de capitalização e os clientes vão lá e tiram mais dinheiro. Aí, meu caro, a tempestade estava formada. O CEO até tentou acalmar os clientes, fez uma teleconferência pedindo confiança, mas era tarde demais. As ações do Doni despencaram 60% em um dia e mais 60% no outro. Bom, o resto é história. Todo mundo queria tirar dinheiro do SVB. Estava pronta a corrida bancária. Foram 42 bilhões de dólares sacados em um único dia. O governo americano teve que intervir e assumir o controle. O 16º maior banco dos Estados Unidos, com mais de 200 bilhões de dólares em ativos, 175 bilhões em depósitos e 40 anos de história, estava quebrado. Foi a maior falência de uma instituição de crédito americana desde 2008. O que isso causou? O cenário macroeconômico ajudou, sem dúvida, mas os especialistas apontam que também houve uma má gestão financeira com um investimento em títulos pré-fixados de longo prazo, Doni.
E claro, o SVB também se comunicou muito mal com seus clientes. E a grande questão é que a quebra de um banco nunca é algo simples, sempre há o risco sistêmico. Vamos pegar um exemplo. Se uma empresa que tinha dinheiro no SVB fez empréstimos em outra instituição, ao não conseguir sacar a quantia que tinha no banco, que quebrou, ela podia não honrar suas dívidas. Aí vai virando uma bola de neve, né? Foi por isso que o Federal Reserve e o FDIC, espécie de fundo garantidor de crédito dos Estados Unidos, se prontificaram a proteger todos os clientes que tinham dinheiro no SVB. Originalmente, apenas os clientes com até 250 mil dólares depositados eram segurados, mas isso representava menos de 4% dos depósitos do banco. Fed, Tesouro Americano e FDIC garantiram que todos os clientes que tinham dinheiro no SVB teriam suas reservas de volta, independentemente da quantia. Segundo eles, a decisão foi tomada para proteger a economia dos Estados Unidos e diminuir o temor do mercado. Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks can breathe easier knowing they'll be able to pay their workers and pay their bills. And their hardworking employees can breathe easier as well. Last week, when we learned of the problems of the banks and the impact they could have on jobs of small businesses and banking system overall, I instructed my team to act quickly to protect these interests. They've done that. A atitude do governo americano diminuiu o pânico. As bolsas chegaram a subir, mas isso não quer dizer que o impacto da falência do SVB tenha acabado. Uma boa forma de observar isso é com o VIX, considerado o índice do medo, e ele ainda continua em patamares elevados. Apesar da garantia dos depósitos e da criação de outras medidas para fortalecer a saúde do sistema bancário pelos reguladores, o VIX continua em patamares elevados. No começo do mês, esse índice chegou a estar abaixo dos 20 pontos. Agora está acima dos 25. Vale uma explicação aqui que o VIX mede o medo do mercado americano por meio do preço das opções de compra e de venda negociadas, mais particularmente da volatilidade do mercado. Se ele está alto, significa que os investidores estão procurando mais proteção para suas posições por meio desses derivativos. As opiniões sobre como está a saúde do setor financeiro americano e também do mundo estão divididas. A GaveCall, por exemplo, divulgou um relatório falando que o SVB provavelmente foi o primeiro caso de um batalhão de bancos que devem apresentar problemas. Para a Casa, que é uma das maiores research independentes do mundo, os bancos americanos, principalmente os menores, devem continuar enfrentando dificuldades em várias frentes. A alta dos juros continuará aumentando a inadimplência, diminuindo a procura por crédito e afetando a liquidez. A GaveCall finalizou esse relatório afirmando que o momento não é de aproveitar a baixa e que há um grande risco de problemas aparecerem também em outros bancos. O Federal Reserve, o FDIC e o Tesouro Americano tentaram se antecipar a isso. Com medo de novas corridas bancárias, eles criaram um programa de financiamento de 25 bilhões de dólares para garantir liquidez às instituições que apresentarem problemas, com ações sendo usadas como garantia. E é justamente por conta das medidas implementadas pelos reguladores que os analistas da XP, por exemplo, não acham que há um grande risco sistêmico rondando o setor financeiro americano. Para eles, não há chance da gente ver outra grande crise como a de 2008, porque depois dessa crise os bancos passaram a ser regulados de forma mais rigorosa e a serem mais capitalizados. O que aconteceu com o SVB teria sido algo particular envolvendo má gestão. Além de todas as incertezas sobre como o setor financeiro americano está das pernas, as atenções agora, por fim, também estão sobre como o Federal Reserve irá atuar no FONC, que é o Comitê Federal de Mercado Aberto. Jerome Powell vai subir os juros? Vai manter? Vai derrubar? Como ficam as decisões daqui para frente? Antes do que aconteceu com o SVB, era consenso no mercado que o Fed iria subir mais uma vez a taxa de juros. Com a inflação ainda longe da meta, a instituição monetária americana vem restringindo o acesso ao crédito para tentar desacelerar a economia e a alta dos preços. Mas se a alta dos juros está ameaçando o sistema financeiro americano, o que o Fed irá fazer? Vai aumentar as taxas para conter a inflação, ainda alta, ou manter as taxas onde estão para proteger os bancos e o mercado financeiro como um todo? É um dilema. No dia 10 de março, o Fed Watch
da CME Group, ferramenta que ouve a opinião de especialistas do mercado, trazia que 59,2% dos entrevistados acreditavam em uma alta de 25 pontos base pelo Federal Reserve e 40,2% em uma alta de 50 pontos base. Hoje, 38% acreditam que o Fed manterá a taxa inalterada, entre o intervalo de 4,5% e 4,75%. E 62% veem uma alta de 25 pontos base. Não há consenso sobre esse assunto. A gente está em um momento de grande incerteza. Enquanto economistas do Goldman Sachs, por exemplo, falaram que vem o Fed repensando seus próximos passos, os do UBS duvidam que os problemas no setor financeiro irão fazer o Fed desistir de controlar a inflação. Isso só para citar 2 casos. Bem, tudo isso provavelmente será papo para programas futuros. Temos que aguardar os próximos capítulos, meu querido Doni. É isso aí, Sammy Boy. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Não deixem de clicar aí no botãozinho do like se tiverem gostado desse programa, de se inscrever no nosso canal Invest News. E não acabou não, hein? Tem ainda o Giro de Notícias. Vamos lá. O Google liberou o lançamento antecipado do Chatbot Bard, concorrente do ChatGPT. Com início nos Estados Unidos e Reino Unido, os consumidores podem entrar em uma lista de espera para acessar o programa. O Google descreve o Bard como um experimento que permite a colaboração com inteligência artificial generativa, que é uma tecnologia que depende de dados anteriores para criar, em vez da identificação do conteúdo. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou em parte o pedido do Bradesco em ação contra Americanas. O TJSP marcou para 27 de abril os depoimentos dos ex-CEO da varejista Miguel Gutierrez e Sérgio Rial e do ex-diretor financeiro André Covre. Gutierrez já depôs no caso, mas para a Comissão de Valores Mobiliários, que abriu processos para investigar o rombo contábil de 20 milhões de reais que levou a varejista à recuperação judicial. A Microsoft lançou uma ferramenta com tecnologia da OpenAI para criar imagem a partir de texto, chamada de Bing Image Creator. Ela estará disponível para usuários da versão mais recente com inteligência artificial do buscador e do Edge. A ferramenta será integrada ao bate-papo do Bing. Notícias giradas, Doni, obrigado pela parceria, vocês, obrigado pela audiência e nos vemos nos Cafeínas, no Invest News. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau.